Todos nos lembramos de Família Soprano das noites de domingo da tensão, do brilhantismo. O elenco nos proporcionou momentos que jamais esqueceremos, mas o tempo é cruel. Um por um, eles enfrentaram batalhas mais sombrias que seus personagens. Alguns se foram cedo demais de forma dolorosa demais. Hoje lembramos as lendas que imortalizaram a família Soprano, mesmo que a vida os tenha levado cedo demais. James Gandolfini como Tony Soprano. Tony Soprano é diferente de qualquer gangster já visto. Na televisão, brutal e vulnerável, implacável e assombrado. Ele não comanda apenas uma família criminosa. Ele luta com a própria alma, dividido entre a terapia e o assassinato, entre a paternidade e o medo, através da raiva silenciosa e da vulnerabilidade, de partir. O coração de Gandolfini. Tony se torna um espelho para qualquer espectador que já se sentiu preso, entre o poder e a dor. James Gandolfini cresceu em Westwood, Nova Jersey, em uma família ítalo-americana trabalhadora. Seu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se tornou zelador, e sua mãe funcionária de uma cafeteria, o criaram com a disciplina tradicional. O jovem James admirava o pai, mas nunca esqueceu o temperamento severo do homem que mais tarde moldaria a casca emocional de Tony Soprano. Essas primeiras lições de contenção e frustração se tornaram a base para sua autêntica carreira de ator. Antes de alcançar a fama, Gandolfini trabalhou como barman segurança e ator de teatro em dificuldades. Estudou atuação em Nova York, onde desgosto, amoroso era dinheiro e vulnerabilidade. Era um ofício. Estreou com Amor à Queima-Roupa de 1993, mas foi Família Soprano de 1999 que o imortalizou. Mas a fama não veio com paz, veio com pressão. Gandolfini se sentia responsável por manter Tony vivo, muitas vezes se punindo antes de cada cena. Ficava acordado a noite toda, batendo a cabeça, andando por aí, com uma pedra no sapato, só para sentir o tormento de Tony. O preço foi alto. Por trás de sua aparência carismática, ele lutava contra a depressão, ansiedade e um crescente problema com álcool. Amigos o descreviam como gentil, mas também atormentado. Um homem que pagava discretamente as contas da tripulação, mas não conseguia manter a calma. Suas atuações em Enough Said e The Drop After The Sopranos revelaram um artista mais gentil por trás da fachada do chefe da máfia, James Gandolfini. Interpretou Tony Soprano quando tinha apenas 38 anos. Ele morreu repentinamente de ataque cardíaco em 19 de junho de 2013 durante férias na Itália aos 51 anos. Seu patrimônio é avaliado em 70 milhões de dólares, uma prova de um legado que mudou a televisão para sempre. Nancy Marchand como Lívia Soprano. Lívia Soprano não é apenas a mãe de Tony, ela também é a sua maldição. Astuta, fria e ríspida com suas palavras, ela é a personificação do amor doloroso. Nancy Marchand interpreta, não uma vilã, mas uma mulher consumida pela amargura. Um fantasma que assombra Tony mesmo quando ela não está por perto, nascida em Buffalo, Nova York. Nancy cresceu como filha única de um dentista e uma professora de piano. Foi esse perfeccionismo que a impulsionou. Tímida, ela encontrou refúgio no palco onde finalmente conseguia falar sem tremer. Atuar era tanto rebelião quanto salvação, mas a pressão para se destacar nunca desapareceu. Ela trabalhava incansavelmente com mais medo do fracasso do que da exaustão. Aos 20 anos, Marchand conquistou os palcos Broadway, Off-Broadway, e televisão logo se seguiram cada papel moldado pela mesma precisão que marcou sua infância. Ela fumava para acalmar os nervos e suportar os longos dias no set e as longas noites de ensaio. Sua atuação em Low Grant lhe rendeu 4 Emmys, mas Família Soprano lhe deu algo mais profundo, uma obra-prima final. Mesmo com seu corpo fracassando, ela despejou sua dor e raiva em Lívia, criando uma das figuras maternas mais aterrorizantes da televisão. Quando ela morreu entre a segunda e a terceira temporadas, a HBO teve que usar computação gráfica para completar sua cena final.
Nancy Marchand interpretou Lívia Soprano aos 71 anos. Ela morreu em 18 de junho de 2000, um dia antes de completar 72 anos de câncer de pulmão e enfisema. Seu patrimônio líquido é estimado em 10 milhões de dólares. A recompensa por uma vida inteira praticando cada fala, mesmo que isso lhe custasse o fôlego. Tony Sirico, como Paulie Walnuts. Gualtieri. Paulie Walnuts é o tipo de homem que você nunca esquece. Barulhento, leal, paranoico e de certa forma engraçado e comovente. Em um minuto ele te faz rir, no outro te faz estremecer. Em Família Soprano. Paulie não é apenas um alívio cômico, ele é um sobrevivente. Um homem construído sobre dor, superstição e medo. E Tony Sirico não o interpreta. Ele é ele. Tony cresceu no Brooklyn em bairros onde um olhar errado pode te machucar. Seu pai não era rico, e a vida não era fácil. Na adolescência, ele foi baleado por causa de uma discussão. Mesquinha, aos 20 e poucos anos já havia sido preso quase 30 vezes por tudo de roubo à agressão. Então, um dia, enquanto cumpria sua pena em Sing Sing, ele viu um grupo de ex-presidiários encenar uma peça. Aquele momento mudou tudo. Pela primeira vez, Tony viu uma saída. Quando saiu, começou do zero. Seus primeiros papéis foram como gangsters anônimos nos bastidores. Mas, passo a passo, construiu uma carreira aparecendo em Os Bons Companheiros Balas, na Broadway, e em vários filmes de Woody Allen. Ele não precisava fingir ser um gangster. Ele vivia isso. Cada olhar, cada contração do seu maxilar vinham da memória. E então, veio a Família Soprano. Tony fez o teste para Tio Júnior, mas o criador David Chase olhou para ele e disse: "Não, aquele homem é Paulie Walnuts." Sirico tornou Paulie inesquecível. Por trás do cabelo penteado para trás e da aparência arrogante, havia um garoto que nunca aprendeu a se amar de verdade, na vida real. Tony é uma mistura dessas contradições. Durão, mas gentil. Orgulhoso, mas gentil. Mais tarde, a demência gradualmente o roubou de suas memórias, deixando apenas o riso que ele proporcionava aos outros. Tony Sirico interpretou Gualtieri em Paulie Walnuts aos 57 anos. Ele morreu em 8 de julho de 2000. E 22 aos 79 anos de causas naturais, após anos lutando contra a demência. Seu patrimônio líquido é estimado em 8 milhões de dólares. É uma ninharia comparado ao legado que ele deixou. Salvação, risadas e uma segunda chance se transformaram em imortalidade. Frank Vincent como Phil Leotardo. Phil Leotardo é mais do que apenas o inimigo de Tony Soprano. Ele é o orgulho encarnado, a raiva humana. Um homem que engoliu a humilhação por anos, até que ela o envenenasse. Frank Vincent o interpretou com um controle frio cada palavra, uma ferida cada olhar, uma arma. Mas para entender Phil, é preciso entender seu criador. Frank nasceu em Massachusetts e foi criado em Jersey City, filho de um metalúrgico e uma dona de casa. A vida não era glamourosa, mas estável. Ele trabalhava desde a infância, batalhava dia após dia para sobreviver e tocava bateria à noite em bares enfumaçados para sustentar a família. A música era sua válvula de escape. Esse ritmo, essa disciplina tornou-se o pulso de suas apresentações posteriores. À medida que a cena clubber começava a decair, Frank se uniu a um jovem guitarrista chamado Joe Pesci. Juntos formaram uma dupla cômica. Vincent e Pesci misturando humor e sátira afiada. Durante anos eles se apresentaram em salões de chá pequenos, pobres mas promissores. Então, um milagre aconteceu. Robert De Niro os viu. Aquele momento mudou suas vidas. Scorsese os escalou para Touro Indomável depois, Os Bons Companheiros, Cassino e, finalmente, Família Soprano. Com essas mudanças, ele se tornou mais gentil, até mesmo mais filosófico. Ele escreveu: Um guia para homens para ser um homem de verdade. Um livro bem-humorado, porém sincero, sobre integridade, classe e respeito.
Ele desacelerou na velhice, mas o brilho em seus olhos nunca diminuiu. Ele sofria de doença cardíaca e, em setembro de 2017, após uma cirurgia de coração aberto, seu coração parou de bater permanentemente. Frank Vincent interpretou Phil Leotardo aos 67 anos. Ele morreu em 13 de setembro de 2017 aos 80 anos, devido a complicações de uma cirurgia cardíaca. Seu patrimônio líquido gira em torno de 5 milhões de dólares, mas sua verdadeira riqueza é seu legado. Tambores rufando ternos prateados e um homem transformando raiva em arte. John Heard, como Vin McCasion. Vin McCasion não ficou por muito tempo em Família Soprano, mas sua sombra permanece. Um policial de dia que passa informações para Tony Soprano. E à noite, consumido pela consciência, ele é um homem atormentado pela culpa, pelo vício e por segredos pesados demais para suportar. John Heard lhe conferiu uma humanidade silenciosa e ferida que o fez perceber que nem toda tragédia vem acompanhada de um distintivo ou uma arma. John nasceu em Washington, D.C., em uma família de classe média aparentemente perfeita. Seu pai trabalhava para o Departamento de Defesa e sua mãe era ativa no teatro comunitário. Mas a portas fechadas, a vida não era fácil. John frequentemente se sentia incompreendido, deslocado, como se vivesse no mundo de outra pessoa. O palco se tornou seu refúgio. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Heard tornou-se um dos atores mais respeitados de sua geração. Ele conquistou a Broadway, ganhando um Obie Award e recebendo críticas entusiasmadas por sua atuação em Cutter's Way. No entanto, apesar de seu talento, a paz o iludia. A fama traz pressão, e a pressão leva à autodestruição. O álcool é um consolo e uma maldição. Amigos o viram saltar de emprego para relacionamento e reabilitação, travando uma batalha que só ele conseguia enxergar com clareza. John Heard interpretou Vin McCasion aos 53 anos. Ele morreu em 21 de julho de 2017 aos 71 anos, vítima de um ataque cardíaco possivelmente relacionado a anos de estresse, doença e arrependimento. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 3,5 milhões de dólares. Mas seu verdadeiro valor está na sinceridade que ele demonstra a todos os homens destruídos que interpretou. Joseph Siravo, como Johnny Boy Soprano. Lembra do pai de Tony Soprano. O homem, frio e imponente, cuja sombra nunca abandonava seu rosto. Esse era Johnny Boy Soprano. E Joseph Siravo dá vida ao papel com uma atuação tão comovente que parece que a dor de Tony finalmente encontrou sua fonte. Suas poucas cenas também contam sua própria história. Joseph cresceu em Washington, D.C., em uma família abastada de classe média. Seu pai trabalhava para o Ministério da Defesa. Sua mãe amava a arte. Aparentemente, tudo estava bem. Mas lá no fundo, Joseph sentia que algo estava se agitando. O teatro era sua válvula de escape. Ele estudou em Stanford e depois se formou na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, onde a ambição encontrou a realidade. Atuar não era fácil. As rejeições constantes, os testes sem dormir e as longas noites se perguntando se alguém sequer notaria. Mas ele continuou tentando. Seu trabalho na Broadway e em A Luz na Praça de Oslo provou que a perseverança pode superar a dúvida. Depois veio O Caminho de Carlito, onde enfrentou Al Pacino, e depois Família Soprano, onde se tornou o fantasma por trás do trono. Mas o sucesso não o protegeu da dor. Joseph lutou silenciosamente contra um câncer que se espalhou por todo o seu corpo, da próstata ao cólon. Mesmo assim, continuou a trabalhar atuando em peças como O Povo contra o J.T. Simpson, O Relatório, e em inúmeros projetos teatrais mesmo quando seu cansaço se tornou insuportável. Joseph Siravo interpretou Johnny Boy Soprano aos 44 anos.
Ele faleceu em 11 de abril de 2021, aos 66 anos após uma longa batalha contra um câncer metastático. Seu patrimônio líquido é estimado em 1,5 milhão, mas a verdade é que é impossível atribuir um preço a um ator que deu vida aos fantasmas que compuseram uma das maiores tragédias da televisão. John Costello, como Jim. Johnny Cakes. Witowski. John Costello dá vida ao tranquilo dono de restaurante. Jim Johnny Cakes. Witowski, com uma gentileza e sinceridade que em alguns momentos rompem a escuridão da soprano. Suas cenas com Vito são mais do que apenas amor proibido. Eles falam de dignidade, esperança e de dois homens que se erguem para serem vistos. Nascido e criado no Brooklyn, John vem de um mundo operário onde a resistência é um princípio, não uma opção. Antes de agir, ele passou 11 anos como bombeiro, em Nova York, correndo para prédios em chamas, salvando vidas e testemunhando o que não pôde fazer. Aqueles anos lhe incutiram uma profundidade que nenhuma aula de atuação poderia ter proporcionado. Quando deixou o quartel dos bombeiros e entrou no palco, não buscava fama, buscava significado. Mas Hollywood nunca é gentil com almas quietas. John conseguiu trabalho em Duro de Matar 2 Mistério, em Manhattan e, finalmente, Família Soprano. No entanto, o reconhecimento nunca correspondeu ao seu talento. Ele lutava contra o isolamento e a depressão, sentindo-se preso entre dois mundos. John Costello interpreta Jim Johnny Cakes. Witowski, aos 45 anos. Em 18 de dezembro de 2008, o silêncio venceu. O suicídio de John chocou amigos e ex-colegas em Nova York. Ele deixou um patrimônio líquido estimado em $500 americanos, 1001 legado que lembra aos espectadores que mesmo pequenos atos de gentileza podem sobreviver à pessoa que os praticou. Tom Aldridge, como Hugh DeAngelis. Há algo muito humano em Hugh DeAngelis, interpretado por Tom Aldridge, o pai tranquilo à beira da tempestade em Família Soprano. Ele falava poucas palavras, mas quando o fazia, elas carregavam um calor, uma razão e uma sabedoria que só o tempo pode transmitir. Sua presença nos lembrava que a gentileza comum pode existir em meio ao caos extraordinário. A vida de Tom começou longe das luzes brilhantes de Hollywood. Ele nasceu em Dayton, Ohio, filho de um pai coronel da Força Aérea austero e de uma mãe francesa gentil. O mundo deles era construído com base na disciplina, no dever e no orgulho silencioso. Mas Tom era diferente. Embora tenha estudado direito na faculdade, o tribunal nunca o atraiu. O palco, sim. Certa noite depois de assistir à peça Um Trem Chamado. Desejo. Ele saiu do teatro com lágrimas nos olhos e um novo propósito no coração. A partir daquele momento, dedicou sua vida à atuação. Nas 5 décadas seguintes, tornou-se uma figura constante na Broadway, recebendo 5 indicações ao Tony e um prêmio Drama Desk. Suas atuações estelares em Caminhos da Floresta e Num Lago Dourado comprovaram seu talento formidável, enquanto a televisão lhe trouxe novos públicos com Boardwalk Empire e Damages. Tom Aldridge interpretou Hugh DeAngelis aos 72 anos. Ele morreu em 22 de julho de 2011, aos 83 anos de linfoma. Seu patrimônio líquido era de cerca de $2 milhões, mas seu legado real é muito maior. Uma vida inteira provou que a gentileza também é sua força, e até mesmo os menores papéis podem deixar a marca mais profunda. Tony Lip, como Carmine Lupertazzi. Sr. Carmine Lupertazzi. Senhor interpretado por Tony Lip. Governa com calma e autoridade, um chefe que não grita nem se apressa, mas cuja palavra pode mover um exército. Sua força silenciosa em Família Soprano surgiu naturalmente para Tony, pois ele cresceu cercado pelos homens que a inspiraram. Nascido Frank Anthony Vallelonga. No Bronx. Tony cresceu em um bairro denso de origem ítalo-americana. Ele recebeu o apelido de Lip por sua capacidade natural de persuasão. Ele conseguia convencer qualquer um a fazer qualquer coisa,
Muito antes de se tornar ator, trabalhou como segurança na boate Copacabana, frequentando estrelas de cinema e a máfia. Essas noites lhe ensinaram sobre respeito e perigo, e a tênue linha entre os dois. Ele serviu no exército conduzindo o pianista de jazz Don Shirley pelo sul segregado. Décadas depois, foi essa vida que lhe deu a experiência necessária para ganhar um Oscar por Green Book. A vida real de Tony era um filme antes mesmo de ele pisar em um set de filmagem. Quando Hollywood finalmente percebeu, ele levou suas credenciais para Os Bons Companheiros Donnie Brasco e, finalmente, Família Soprano, onde seu carisma natural transformou Carmine em uma lenda. Tony Lip interpretou Carmine Lupertazzi, senhor aos 69 anos. Ele morreu em 4 de janeiro de 2013 de insuficiência renal aos 82 anos. Com um patrimônio líquido de cerca de 2 milhões de dólares, ele deixou mais do que apenas filmes. Deixou histórias que confundem os limites entre o homem e as lendas que retratou. Denise Borino Quinn, como Ginny Sacramone. Ginny Sacramone não é a típica esposa da máfia. Ela é gentil, engraçada e compassiva. Como esposa de Johnny Sax, ela era a única pessoa que ele realmente amava. A única pessoa que lembrava ao público que até mesmo gangsters podiam ser humanos. Denise Borino Quinn deu vida a Ginny com uma sinceridade que não vinha do treinamento, mas da verdade. Denise nunca foi feita para ser atriz. Ela cresceu em Roseland, Nova Jersey, e viveu uma vida tranquila e comum. Trabalhou como assistente jurídica, pagou suas próprias contas e nunca sonhou com a fama. Um dia acompanhou uma amiga a uma audição para a série Sopranos, só para animá-la. Mas quando a equipe de elenco a viu, eles perceberam algo. Eles a chamaram de volta e, de repente, essa mulher, sem experiência, estava em um dos maiores programas de TV da história. Sua atuação como Ginny foi impressionante. Os fãs a adoram. Ela não é glamourosa como a Carmela, nem cruel como a Janice. Ela é genuína na vida real. Denise lutava com sua própria imagem corporal, assim como sua personagem. Após o término da série, ela passou por uma cirurgia para perda de peso e perdeu quase 90 quilos. Mas mesmo com a mudança na aparência, ela permaneceu calma, humilde e grata. No entanto, a vida tinha outros planos. Em 2010, o marido de Denise, Luke, faleceu repentinamente. Apenas 7 meses depois, Denise também faleceu de câncer no fígado. Denise Borino Quinn interpretou Ginny Sacramone quando tinha cerca de 35 anos. Ela morreu em 27 de outubro de 2010, aos 46 anos de câncer no fígado. Seu patrimônio líquido é estimado em $1 milhão. Mas o amor que ela deixou no coração de seus fãs não pode ser medido em dinheiro.